Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós temos a melhor aula possível, que é como estruturar o pensamento. Bom, vocês sabem como funciona aqui e o quanto que eu tento ao máximo trazer o melhor conteúdo para você. Pegue seu caderno, porque se esse vídeo apareceu para você, é que esse vídeo vai mudar a sua vida. Meu nome é Leonay Almeida, mas todos aqui nessa rede me chamam de professor, ou de Eli, ou de o menino lá. É o seguinte, a nossa aula de hoje ela é muitíssimo delicada, pelo menos para mim, porque ela vai abranger alguns tópicos que são muito difíceis de trazer para você exemplos práticos e, mais do que isso, você ter paciência para assistir toda a aula. Entendeu? Porque necessariamente a tua paciência, e eu tô anotando já, não é o que vai definir se você vai aprender ou não, e se isso aqui vai ser, eu anoto mesmo, tá? Isso aqui vai ser interessante e tudo mais, porque é uma das melhores aulas que eu vou dar aqui no canal, saiba disso. É pensar como que você vai de fato ter paciência para aplicar isso na sua vida. Por que nós chegamos? Por que eu chego com você nessa ideia central? Grande parte dos coaches que eu vi, na verdade nem são coaches, né? Grande parte aí dos vendedores de educação, assim como eu, professores, uma boa frase, eles sempre pontuam que, e eu tô com um chá aqui porque a aula vai demorar um pouquinho, espero que você pegue o seu também. Esse é de vacidreira. Você sabe o que é vacidreira? Então, sempre que eu vejo assim, as pessoas perguntam, cara, o que é mais difícil para você, para ensinar e tudo mais? E existe sempre uma frase que é muito interessante, que é ensinar a escrever bem. Porque escrever bem está além de uma habilidade que você aprende. É um conjunto social de fatores, de circunstâncias que vão necessariamente ensinar você a fazer isso. Então, por exemplo, eu posso ensinar você a fazer uma copy bem feita, por mais que nós tenhamos o ChatGPT e ele faz grande parte das copies, mas pensar bem, assim como escrever bem, é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Então não é, eu não sei fazer, eu não aprendi a fazer. Então, por exemplo, quando eu faço mentoria sobre comunicação, e as pessoas vêm e falam, meu maior medo é falar em público, meu maior medo é isso, meu maior medo é aquilo. O medo delas não é falar em público. O trauma ou o medo está associado a outras coisas e é sobre isso que a gente trata. E aí depois ela começa a falar assim, nossa, parece que já estava em mim, é porque nasceu em você. Você se comunica desde os seus 2 anos de idade. Então, não é ensinar a vender, não é ensinar a escrever melhor. Existe uma dificuldade em ensinar a pensar. Porque como que eu vou tentar produzir para alguém e passar para alguém aquilo que eu faço sem muito esforço? Mas não é porque eu faço sem muito esforço que eu sou melhor do que ele. O sem muito esforço é quase que, é como se eu quisesse dizer para você, eu nem penso que eu estou pensando da forma que eu penso. Ok? Então hoje a gente vai ter alguns objetivos aqui, e eu estou olhando para o lado por conta da minha colinha, porque de fato é muita coisa. Nós vamos ter aqui abordagens práticas,
Nós vamos organizar, analisar, conectar e avaliar informações de maneira clara e eficaz. Então, a ideia-chave aqui, anota, é ensinar você a, pode anotar isso, pensar melhor e fornecer para você ferramentas cognitivas, não apenas respostas soltas. O que seriam essas ferramentas cognitivas? São técnicas que vão apurar o seu pensamento para que você consiga estruturar ele de uma melhor maneira. Então, por exemplo, a gente vai fazer aqui aquilo que chamam de free writing, ou escrita livre, que é simplesmente escrever de forma livre, não é? Ok? Por favor, eu queria muito que você desse um like aqui já. Esse não será um vídeo fácil para você, nem tampouco para mim, a gente vai caminhar nisso. E deixar um comentário aqui se você puder, mas mais do que isso, não tenha pressa para aprender o que vai ser ensinado aqui, porque você passou 20 anos da sua vida pensando de uma forma, e agora a gente vai quebrar isso para que você pense estruturalmente melhor. Então, olha que loucura. Eu tô querendo ensinar você a pensar. Porque se você pensa, seu autoconhecimento muda. Se você pensa, sua escrita muda. Se você pensa, sua comunicação muda. Se você pensa, os seus relacionamentos mudam. Se você consegue ter uma reação rápida dentro do seu pensamento, no que tange o raciocínio, para que você evite algumas coisas, isso vai salvar teu trabalho, teu casamento, por aí vai. Então, anota o primeiro tópico aqui, que é tornar o pensamento visível. E eu sei que talvez você esteja no 2x, não tem problema. O problema é assistir já de primeira vez no 2x, porque foi muito difícil tornar essa aula palatável, porque é muito complexo. O todo é complexo. Tanto que, se você clicou aqui nessa thumb e no nome desse vídeo, você já é um maioral. Caraca. E tudo isso começa, antes de ouvir esses professores, sempre falando isso, tudo isso começa dentro da minha vida com a ideia de que não existe ninguém burro. Eu trabalhei em um determinado local em que um cara que trabalhava 10 anos com a mesma coisa, quando eu entrei, não tinha costume com aquilo, ele me considerava burro. Porque eu não pegava como ele queria que eu pegasse as coisas rápidas. É complexo. Porque são 10 anos que o cara tá ali, certo? Então, será que era ele que estava me ensinando de uma forma distinta? Então ele era burro para explicar, ou será que eu era burro para entender? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então, se para mim nunca existiu ninguém burro, por que eu não consigo ensinar você a estruturar seu pensamento? A minha sobrinha, ela provavelmente tem algumas questões de atenção, então às vezes ela não presta muita atenção. E ela tem crescido pensando que matemática não é o forte dela. Então sempre que eu chego lá e a gente vai fazer lição de matemática, porque ela tira notas baixas, e eu falo assim, ó, a parte mais importante da matemática é você perguntar na correção. Por quê? Porque na correção de um exercício matemático, que você vai entender onde você errou. Porque você não errou na escrita, você não errou fazendo. Então, 2 mais 2 é igual a 4, certo? Beleza. Então tá aqui, 2 mais 2 é igual a 4, ok? Ok, tá aqui. Você não erra aqui. Se você colocasse 5, o teu pensamento que errou na construção de raciocínio para que você chegasse nessa resposta. Então eu, como tio bacana, legal, falei assim, ó, você precisa perguntar pro professor. Porque é perguntando que você vai entender por que você tá errando. É exatamente isso. Não existe ninguém burro, cara. Não existe ninguém burro, pelo amor de Deus, velho.
Pelo amor de Deus. Ok? Anota aí, tornar o pensamento visível. Isso aqui é fantástico. Tornar o pensamento visível. Você lembrou de dar um like aqui enquanto a gente anota? Lembrou, né? Por que isso é importante? Primeiro, pensamentos abstratos eles são difíceis, de analisar e organizar. Seguinte, externalizar ajuda a enxergar padrões, erros e conexões. Lembra que eu falei da matemática, né? Eu estou entendendo onde eu errei, o que eu fiz e por aí vai. A forma como você pensa, ela pode ser muito abstrata. Ou seja, pode ser muito confuso. Quando você recebe uma pergunta, a forma como você estrutura essa resposta dentro de si, ela pode demorar muito, cara. E aí, demorando muito, é que você, digo mais uma vez, não é inteligente? Não. É só que a estruturação não é tão lógico. Por quê? Está muito abstrato. Se está abstrato, ou seja, solto, é difícil de organizar. Ok? Então, o maior passo aqui para você é, nesse tópico 2, é externalizar o que você está pensando ou está raciocinando. O que é externalizar? A gente vai dar outros tópicos aqui, mas eu gosto muito de conversar sozinho. Eu gosto muito de falar sozinho, eu gosto muito de comunicar isso. E aí, comunicando isso, eu começo a perguntar a mim mesmo e tentar dar fechos num sentido. Não, mas isso aqui não faz sentido porque é isso daqui. Então, a gente pode aplicar para inúmeras situações de como você poderia pensar. Mas lembra que eu falei para vocês de técnicas cognitivas? Então, anota a primeira, escrita livre. Quando você escreve continuamente, sem se preocupar com a gramática ou coesão, você começa a desbloquear ideias. Não estou falando que você tem que escrever errado e por aí vai. Mas o escrever livremente é completamente deixar no papel tudo que você está pensando e você só vai escrevendo. Escreve. Então, por exemplo, no tempo que a gente está aqui, você pode agora tirar 1 minuto, se você quiser, e parar esse vídeo e fazer já uma escrita livre para que você treine o seu cérebro para isso. Que é, de fato, essa ideia de você deixar que o seu cérebro produza pensamentos. Às vezes, acontece muito de nós cancelarmos pensamentos. Então a gente começa a pensar numa ideia e a gente fala, não vai dar certo. E isso é empobrecer quem nós somos em relação ao nosso cérebro. Você entende? Está aqui comigo, sim ou não? Ok? Mapa mental. Cara, eu gosto muito de mapa mental. Gosto muito de mapa mental. Então você começa com uma ideia central e você começa a expandir subtemas, exemplos, conexões. Então tudo isso aqui é muito útil para planejamento de projetos, ensaios ou estudos. Então chega um momento que você vai perceber que o seu pensamento ele vai estar tão estruturado que um mapinha mental desse, aqui, por exemplo, então escreve alguma coisa aqui e tudo mais, ele começa a ter ramificações de ideias, não é um só, de pensamentos. E aí você deixa isso livre. Quando você perceber, isso aqui ó, vem para cá, e aí esse pensamento vem para cá, e aí esse pensamento vem para cá. Então, na hora, quando tudo flui, você vai perceber que finalmente a sua ideia esteve pronta. Ok? Lembra que aqui a gente está passando técnicas cognitivas para que primeiro você faça e depois a gente comece a elucidar o pensamento como ele deve ser estruturado. Por quê? Cada um vai estruturar esse pensamento dentro de si
de acordo com o fato social. O que é o fato social? É onde você nasceu, com quem você cresceu, quais foram os contatos que você teve em determinadas idades, em determinadas situações e por aí vai. Por exemplo, eu tenho 3 irmãos, obviamente. Nós somos em 3 irmãos. Obviamente, idades diferentes e cada um com uma cultura específica. A exemplo, meu irmão, o gênero musical que ele gosta é sertanejo e geralmente é o modão raiz, algumas coisas assim. A minha irmã, ela escuta às vezes pop, algumas coisas assim, mas é mais tranquila. É claro que todos lá escutam música gospel e por aí vai. O meu contato, estranhamente falando, é de rap, pagode, samba e outras situações também. R&B, olha a diferença. E aí você pega R&B, por exemplo, blues, amo jazz. Por que R&B, blues e jazz? Toco sax, comecei a tocar sax muito cedo. Por que rap? Cresci numa escola de periferia, meus amigos, assim como eu, todos periféricos. Então todo mundo começou a me apresentar algumas coisas até o momento em que, na 5ª série, o Bruno, ele escreveu pra mim, o Bruninho, escreveu pra mim a letra de Racionais MCs Vida Louca parte 2 num caderno, porque eu não sabia cantar a música. Ore por nós, pastor. Essa música, ok? Então olha o contato. E aí você sai de Racionais, aí na época a Emicida tava vindo, e aí eu conheço o Emicida porque no MSN tinha um cara chamado Leonardo da Baixada Santista que o subnick dele de legenda era eu vou fazer o humilde virar rei, até que o rei vire humilde, sei lá, da música Triunfo. Fui pesquisar, comecei a ouvir Emicida, e aí comecei a ouvir Rashid e Projota, e aí o rap de fato fincou no meu coração. Quando nós falamos sobre mapa mental, estruturação de pensamento, como você pode pensar melhor, escrever melhor, comunicar melhor, tudo isso está relacionado ao seu fato social. Aonde você nasceu, que você cresceu, como você fez, se você foi acostumado a conversar de forma direta, se seu pai e sua mãe gritavam, se a sua família é mais retraída, se não é, se na escola. Agora, lembra que eu falei que é tudo habilidade, e habilidade você pode treinar? Quando você faz um mapa mental, para mim, ele de fato é o segundo passo para que você estruture melhor seu pensamento. Porque você começa a analisar o fluxo de pensamento que está acontecendo. Então o que eu gosto? Por exemplo, a maioria de nós pensa para quê? Responda-me. Eu não ouvi você falando para que você pensa. A maioria de nós pensa, obviamente, para resolver problemas. Então você tem um problema no trabalho, esse problema é X, Y, Z. Você precisa resolver ele. Sim? Ok? Não ou sim? Não ou sim? Então pensa que esse aqui é seu mapa mental, aqui está o seu problema, e você simplesmente começa a liberar a tua mente para ir analisando resoluções. E aí tem um passo fundamental para a tua vida, para a tua história, para tudo aquilo que você pensa. Não desperdice pensamentos. Anota. Não desperdice pensamentos. Cara, num rascunho, num brainstorm, ou seja, numa reunião de pensar, é natural soltar ideias, porque a sua ideia gera ideia para outro e a ideia de outro gera uma ideia para você. Você vai resolver um problema. Seu problema é cliente X, A, B, C, D, seja o que for. Começa a pontuar e a listar tópicos específicos. Ok? Eu não gosto muito desse aqui, mas tem gente que faz, que são outlines, ou seja, são esquemas.
Você estrutura em tópicos principais e subtópicos. E isso vai te auxiliando na argumentação. Por que eu não gosto? Porque quando a gente vai fazer esses outlines ou esses esquemas, pensa que aqui, ó, pensa que você vai ter um maior e aí o menor, menor e outro maior. Então, é tipo escola. Então, o maior, menor, menor e maior. Se a tua cabeça já foi condicionada à redação e à escola, quando você faz isso, que está aqui, você já pensa de forma imediata que você tem um tópico 1, tópico 2, tópico 3. Mas às vezes o tópico 3 na verdade é o tópico 1. Então eu não gosto muito porque eu já estou condicionado a pensar que tem A, B, C ou D. Mas se você conseguir, você pode esquematizar de formas diferentes. E por aí vai. É importantíssimo que dentro dessa aula você vá percebendo que nós estamos criando uma estrutura para que você possa pensar melhor, ou seja, é uma habilidade, se é uma habilidade é para ela ser treinada. Ok? Você deixou o like no vídeo já? Porque vocês não comentam, vocês não deixam like, parece que eu estou falando sozinho aqui. Ok? Método 3, senhoras e senhores, que chamam de método socrático. Para mim é tudo igual e por aí vai. Anote perguntas poderosas. Perguntas poderosas. A qualidade da pergunta vai sempre orientar a profundidade da resposta. Vai sempre ser assim. Sempre ser assim. Então, se você tem, de fato, uma pergunta poderosa a fazer, você também tem uma resposta profunda para ter. Então, você começa a perceber tipos de perguntas e propósitos específicos. E aí, essa parte agora é fundamental. Você começa a passar por um processo que eu chamo de filtragem de foco. Primeiro, clarificação. Então, vamos supor, eu falo muito sobre autoconhecimento, então eu vou falar aqui sobre autoconhecimento. Eu me senti rejeitado. O que o não da pessoa significou para mim exatamente? Ok? Eu consigo responder isso de bate-pronto? Consigo. Me senti rejeitado. Então, clarifiquei alguma coisa. Ok? Outra pergunta que você tem que fazer nesse processo. Quais as suposições aqui? O que é válido? Quais as suposições? O que é válido de fato? Inclusive, se você quiser ter acesso ao nosso e-book, 10 páginas para virar a chave da sua vida, isso é da 10 Reels. Você vai ler uma página por 1 minuto, isso vai mudar completamente a chave da sua vida. O link está aqui na bio e fixado no primeiro comentário. E se você quiser ter acesso a uma inteligência artificial que te ajude na sua descoberta do seu propósito e do autoconhecimento que você tem, clique aqui também, no link que vai estar abaixo, que eu posso disponibilizar isso para você de uma forma que você compreenda. Mas como assim? Mais uma máquina? Não. É como se fosse um diário dos meus sentimentos, em que eu escrevo, vou compartilhando, e foi treinado pelos nossos professores, pela nossa turma. Depois de tanto treinamento, a gente resolveu simplesmente disponibilizar isso para você ter acesso por um baixo custo, junto com o nosso curso, junto com as nossas aulas e tantas outras coisas. E aí, justamente, ela poderia te ajudar numa situação dessa, a exemplo. Ela me ajuda muito e ajuda inúmeras outras pessoas. Ok? Ok. Lembre-se que isso não é substituição de profissional, nada do tipo. É só um diário em que você anota seus problemas e ele vem te ajudando a pensar melhor com você. Ele só pensa melhor com você sobre aquilo. Analise as premissas que são reais. Então,
Quais são as suposições aqui? Ah, ela me rejeitou porque eu sou feio? Não me acho feio. Então, isso aqui não é válido. Ela me rejeitou porque eu não tenho dinheiro? Eu tenho dinheiro, então isso aqui não é válido. Ó, eu ainda não fui pro outro passo, o terceiro pensamento, que provavelmente talvez você já esteja pensando. Eu ainda não fui pra lá. Vai de boa, vai nas premissas. Porque o terceiro pensamento é não, às vezes ela te rejeitou só porque ela não te queria. Só porque ela não te quis, pô. Não bateu, química e por aí vai. Eu ainda não fui pro terceiro, porque no terceiro tópico, que é, nós passamos por clarificação, análise de premissas, que era agora, subtópicos, né? Avaliação de evidências. Quais são as evidências? Elas são confiáveis? Então eu ponderei que assim, ó, eu acho que ela simplesmente não me quis. Por quê? Porque tal dia a gente saiu e a gente beijou e não rolou. Ou então, vamos a um assunto. Como superar na vida um pai ausente? É difícil, não é? É difícil, sim ou não? Porque pai ausente, pra mim, é o tópico máximo da rejeição, porque mesmo que a tua mãe tenha te rejeitado ou você tenha sido adotado, tua mãe ainda te gerou durante 9 meses. Mas o pai, você não teve contato. Será que você mereceu na sua vida ter um pai ausente? Eu sei que é pesado o que eu estou te perguntando, mas eu preciso repetir de novo. Será que você não mereceu na sua vida que seu pai te abandonasse? Anota isso, anota. Eu tô pedindo para que você anote que seu pai te abandonasse. Não, Leonai, eu acho que sim, porque eu nasci feio e tudo mais, não sei o quê. Não é um pensamento correto. Se você clarificar, o que significa isso exatamente? Significa que um homem que eu não conheci me deixou, ok. Quais são as posições aqui? Dinheiro, isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. Elas são válidas? Não, por quê? Porque eu tenho outros exemplos. Então, não é válido essas suposições aqui. Exposições que podem partir de mim também. Eu sou chato? Não tem como eu ser chato porque ele me abandonou na infância, por exemplo. Quais são as evidências? A minha mãe disse que ele foi comprar cigarro. Elas são confiáveis? Não, porque não dá pra saber. Existem outras evidências? Dizem que ele era safado e que ficava com todo mundo e que ele simplesmente foi embora. Ok? Então, cara, isso aqui é fundamental agora. Você está clarificando, você está analisando a premissa, você está vendo se de fato faz sentido, você estava avaliando evidências. Quais são as evidências? São confiáveis? E agora? Vamos ter perspectivas alternativas dessa situação. Por que meu pai me abandonou? Essa é a pergunta poderosa. Beleza? Qual que é uma perspectiva alternativa? Qual é a outra forma de ver isso? Ver isso de outra forma vai tirar anos que eu perdi sem ter um pai, isso e aquilo? É claro que não. Mas vai, em aspas, me trazer uma espécie de cura eu tentar ver isso de uma outra forma? Tudo bem. Há uma outra forma de ver isso? Sim? Então, ele me abandonou. Ok, foi um abandono? Foi. Mas eu tive um tio, eu tive um avô, eu tive um primo. Eu estou enxergando isso como um abandono, mas eu também enxergo isso como uma adoção. E você vai construindo e vai chorando assim mesmo. E aí entra nessa ideia de perguntas poderosas. Então preste atenção aqui. Você está clarificando, você está analisando premissas, você está avaliando evidências, perspectivas alternativas, consequências disso. E eu espero que o barulho do caminhão de lixo não atrapalhe tanto a gente.
Vamos tomar um chazinho rapidinho? Quando você tem, ou quando você faz essas perguntas poderosas, o seu cérebro, ele vai sendo estruturado de uma forma melhor e vai sendo analisado com um autoconhecimento muito mais poderoso que você já imaginou. Então, se isso for verdade, e aí a gente está lidando com uma verdade, né? Que, de exemplo, pô, meu pai me abandonou, isso e aquilo. Ok, beleza. Mas vamos lidar com coisas que não são verdades. Fulano parou de falar comigo porque fulano não gosta de mim. Tá, se ele não gostasse de mim, ele estaria... Se ele não gostasse de mim, ele seria... Não, fulano parou de falar comigo porque ele queria me usar. Tá, eu tenho dinheiro para que ele me use. Você entendeu? Você entendeu? Dentro de tudo isso que nós falamos aqui, existe algo que sempre precisa ficar claro dentro da parada, que é o foco. Aqui. O foco. Então, assim, ó. Qual é a pergunta original que nós começamos o método socrático? Será que eu sou insuportavelmente chato, que ninguém gosta de mim? Essa é a pergunta. Eu sou chato. Pronto. E aí eu começo a ter uma divisão e uma análise correta e exata de... Vou clarificar as ideias, vou ter análise de premissas, vou avaliar evidências e vou ver o que de fato está acontecendo para que isso melhore. Beleza? Preste atenção. Você vai parar essa aula agora, esse vídeo agora, você vai se inscrever no canal, eu vou agradecer porque você está aqui, já falei dos links. E esse é seu dever de casa, cara. Segundo, primeiro tópico, tornar o pensamento visível, externalizar isso. Ok? Começa a falar, eu tenho esse problema, eu tenho isso e aquilo. Vai ter que fazer escrita livre, mapa mental e por aí vai. Terceiro, ou segundo tópico, sei lá, a medida aqui que a gente está. Método socrático. Método socrático. Eu não posso te passar outros como análise, síntese e analogia, porque, como eu disse, não é simples que a gente ensine alguém a estruturar pensamentos. E se não é simples, não tem porquê eu ter pressa e tentar gravar um vídeo de 1 hora para você assistir, nem tão pouco você ter pressa. Beijo no seu coração, tenha paciência consigo mesmo e tem algo importante para eu falar. Esse aqui, eu tô te entregando ouro. Isso aqui é ouro que eu tô te entregando. Se você quer ter acesso à mina, é só tocar no link abaixo. O ouro eu te entrego aqui de graça sem problema nenhum. Mas se de fato você quer ter acesso à mina para que você não dependa mais de mim, é só tocar aqui no link abaixo, que de fato eu tenho um caminho fantástico para você. Beijo no seu coração.